Usar os poderes da mente para criar o bem, visualizar a saúde, é confiar em Deus, meditando sem nenhum esforço, vendo-se em plena saúde, usando todas as faculdades na ordem das leis espirituais. A visualização está, de certa maneira, ligada à fé. Por confiar na força da natureza que atende à suavidade do coração, por ser regida pelo amor. A meditação tem a suavidade do amor, e toda ela deve estar acompanhada pela prece, que ajuda na força poderosa da visualização. Nós vamos começar o nosso banquete, a nossa viagem de hoje. Nós estamos na série Além dos Horizontes com Miramês. Sempre mostramos essa tela para lembrarmos de Jesus e do Cristo. Jesus é o missionário, é o mensageiro, é o médium do Cristo. O Cristo é o governador supremo do planeta Terra. Assim como o Espírito é o nosso governador supremo e nós somos o mensageiro dele aqui no universo mental, psíquico, emocional, perispiritual e físico. Relembrando a série Além dos Horizontes, por Miramês e João Nunes Maia. O cardápio de hoje é pausa para meditar, a oração é o caminho, o valor da caridade, transmissão de energias. E vocês acompanharam a leitura e ela falou de tudo isso. Então, pausa para meditar. O que é a meditação? Miramês narra em Força Soberana, no capítulo 16, quando versa sobre as visualizações, que a meditação tem a suavidade do amor. No caso aqui, o valor da caridade. A caridade é o amor em excelência. E toda a meditação deve estar acompanhada da prece. Nós falamos na etapa passada da prece, que ajuda na força soberana da visualização. Essa transmissão de energia vai estar conectada a essa visualização. E começamos a leitura assim. Usar os poderes da mente para criar o bem, visualizar a saúde, é confiar em Deus. Então eu vou usar todos os meus poderes, a minha inteligência, o meu poder imaginativo, minhas memórias, meus desejos, meus pensamentos, minhas ideias, minhas palavras, minha vontade, minhas virtudes, todos os meus poderes, para visualizar ou para criar o bem, que é o eterno princípio. O bem de todos. Visualizar a saúde integral, psicobiofísica, moral e espiritual. Se eu fizer isso, usar os meus poderes para criar o bem e para visualizar a saúde, isso é confiar em Deus. E como eu vou fazer? Meditando sem esforço. Meditação é um mecanismo de observação. Vendo-se em plena saúde, é como se eu me transportasse para a cena, vendo-me no futuro em plena saúde. Usando todas as faculdades na ordem das leis espirituais. Leis espirituais são leis de harmonia, leis de equilíbrio. As leis espirituais regem o universo mental, psicobiofísico, perispiritual ou perispiritual e orgânico. Então, a visualização está, de certa maneira, ligada à fé, porque eu preciso saber o que eu vou fazer. Por confiar na força da natureza que atende na suavidade do coração, porque a linguagem do coração toda a natureza entende. Por ser regida pelo amor, e o amor é a caridade em todas as suas expressões. Feito isso, vamos avançar.
Nós estamos na 12ª parte, esse é o primeiro módulo que vai finalizar a obra Horizontes da Vida e começar a obra Segurança Mediúnica. Pausa para meditar. Então, o primeiro módulo finaliza Horizontes da Vida. Segundo módulo, Segurança Mediúnica. A apresentação é o primeiro item, pausa para meditar. A vida vibra em cadeias sustentadas pela majestade divina, obedecendo ao seu sopro de amor. Então, o que é a vida? Ela nasce a partir dos movimentos pela união dos átomos, na formação das moléculas e na confecção das células. A vida não começa aí, de fato, se analisarmos pelas leis espirituais. A vida é única, porque é uma só em todo o cosmos. Nós somos expressões da vida. E a vida aqui está com V minúsculo. A vida com V maiúsculo é o próprio Deus. Então, a vida em todas as suas modulações, humanas, pré-humanas, animais, vegetais, minerais e outras, ela vibra. O que é vibrar? É o dinamismo com o qual ela se apresenta, o que ela está fazendo. Então, vibração é um conteúdo, é o que eu já confeccionei, estou dividindo, ou o que eu estou construindo. É o dinamismo da própria vida. Então, a vida vibra, a vida trabalha em cadeias. Quais cadeias? No nosso caso, psicobiofísicas, morais e espirituais. Quando eu falo psico, eu estou falando da alma. Então, a vida na alma, em seu perispírito, em seu corpo físico, em sua mente consciente, em sua mente subconsciente. Tudo isso é a alma. A alma está no centro da consciência individual. Ela é constituída pela mente ativa, mente consciente, mente subconsciente, perispírito, corpo. Então, 5 elementos. E a própria alma, que é o centro dessa consciência. Então, a vida vai vibrar em cadeias, em múltiplas expressões. E quem vai sustentá-las? A majestade divina. Lembra do hálito divino? Obedecendo ao seu sopro de amor. O seu sopro de amor, o amor é essa vibração cósmica, o hálito divino, a onipresença de Deus. É como nós colocamos no segundo livro. Eu sou a presença divina, manifestando a divina presença. Que a divina presença está em tudo. E eu também sou a presença divina. Você também. Feito isso, veja a sequência. A vida é movimento que obedece o ritmo do amor. Estuda a harmonia das coisas, que elas te levarão à paz e compreenderás a necessidade da pausa para meditar. Aqui está o segredinho. Vamos de carreirinha agora. A vida vibra em cadeias sustentadas pela majestade divina, obedecendo ao seu sopro de amor. Então, a vida é movimento incessante, jamais para, que obedece o ritmo do amor. O amor é a caridade em todas as suas expressões. Ele gera a vida, ele nutre a vida, ele organiza e mantém a vida em todas as suas expressões, segundo Joana de Ângeles. Ele é a força mais potente que existe no cosmos, segundo Mahatma Gandhi, e ao mesmo tempo a mais sutil. A mais sutil é a vitalidade, o elemento que nós chamamos de espírito, princípio inteligente do universo, que vai formar inicialmente o próprio amor nesse mecanismo de geração, de nutrição, para mais tarde transformar-se na lei que organiza e mantém a vida. Então,
Ele está nos convidando a estudar a harmonia das coisas. Tudo obedece a essas leis espirituais que são leis de harmonia e equilíbrio. E se nós estudarmos a harmonia das coisas, veremos que elas nos levarão à paz e compreenderemos a necessidade da pausa para meditar. Medir a nossa ação. Meditação é medir a ação. E a meditação tem a suavidade do amor, que gera, nutre, organiza e mantém a vida, como nós dissemos. Então, guarda isso. Pausa para meditar. Como se medita? Eu posso fazer de 2 modos. Veja como é simples. Eu posso fazer um exercício de respiração, porque ninguém consegue relaxar se não aprender a respirar. E se eu não estiver descontraído, relaxado, tranquilo, eu não consigo meditar. Então, primeiro a respiração, sabendo que a natureza virá inteira para dentro de mim. Eu posso fazer isso. E nesta presença divina em mim, eu vou relaxando, eu vou descontraindo, eu vou vitalizando o meu organismo e ele vai se acalmando. E após essa profunda, suave e dócil meditação, porque ela tem a suavidade do amor, eu vou acalmando o meu universo psicobiofísico e gerando estímulos morais e espirituais. Após o relaxamento levado a efeito, eu vou concentrar minha ação. O que eu quero compreender nessa pausa que eu estou querendo meditar para entender a harmonia das leis e, ao mesmo tempo, buscar a paz da minha consciência e compreender a necessidade dessa meditação. Está difícil? Após aí, concentrei minha ação. A minha ação vai ser estudar e compreender a harmonia das leis. Eu vou observar essa harmonia no cosmos. E elas vão me levar aonde? Ao âmago da minha consciência. Eu começo como observador, sem usar a minha inteligência, sem fazer esforço algum, com os meus sentimentos que eu observo. É olhos de ver. Não são os olhos físicos, nem a mente, os meus valores. Porque eu quero paz. Eu quero meditar. Fazendo isso, eu vou sendo levado ao encontro da minha essência consciencial, porque eu quero compreender a harmonia das coisas, as leis espirituais. E eu posso fazer dessa forma ou simplesmente estar inteiro na ação. A minha inteligência toda está aqui, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas ideias, palavras mentalizadas ou verbalizadas, minhas atitudes. Eu estou inteiro na ação. Isso é meditação. Meditar na ação. Ou simplesmente medir a ação. Como eu devo fazer algo visando o bem de todos, sem prejudicar quem quer que seja. O sol nos envia, por misericórdia, os seus benfeitores raios, uns separados dos outros, nos trazendo vida, doando calor igualmente a todos e para todos os reinos. No entanto, cada coisa absorve aquilo que estiver na sua altura espiritual. Então vamos agora meditar nessa tela. O que é o Sol? É um astro-rei, como se fosse uma sala de controle do sistema solar. Quem o opera? Os Cristos. Quem são eles? Os governadores de cada orbe.
governador supremo da Terra, de Marte, Júpiter, Saturno, Plutão, eles se reúnem lá. Para quê? Para canalizar do Cristo que governa uma constelação, do que governa uma galáxia, uma nebulosa menor, uma maior, um universo, uma dimensão cósmica, o próprio Deus. E canalizar o Evangelho. O Evangelho é algo que a mente crística capta da mente cósmica, o amor, para transferir para a mente humana. Aí de lá, o Sol vai nos enviar por misericórdia os seus raios benfeitores. Como ele vai fazer isso? Uns separados dos outros, porque vem em pequenos pacotes. Por exemplo, o nosso Sol é uma estrela de hidrogênio e a função dele é transmutar o hidrogênio, transformar no hélio e depois, na sequência, carbono, oxigênio, nitrogênio, todos os elementos do sistema periódico. E vai chegar de acordo com a necessidade de cada um. Então ele vai trazer esses raios separados de acordo com a frequência e a vibração de cada um, nos trazendo vida, porque veio da origem da vida. O que nós chamamos de hidrogênio veio da energia nêutron, que veio do mundo subatômico, infratômico, matéria, que nós chamamos de bioenergia, que nasceu da matéria mental, que teve a sua origem no fluido cósmico, que veio do éter cósmico, que teve a sua origem no amor, que é a junção dos espíritos recém-saídos do psiquismo divino, que é uma emanação do hálito divino, que é a expressão do verbo criador, acionado pela luz incriada, que é o eterno arquiteto. Entendeu? Se não entendeu, retorne a fita, retorna a live aí e vai meditar. Então o Sol nos envia, por misericórdia, os seus benfeitores raios, uns separados dos outros, nos trazendo vida, doando calor igualmente a todos os reinos, a todos e para todos os reinos, a todos os seres, em todos os reinos. No entanto, cada coisa, cada ser vai absorver aquilo que estiver na sua estrutura espiritual, de acordo com a nossa envergadura moral e espiritual. Então, de acordo com o meu conhecimento dessas leis espirituais, leis de harmonia, leis de equilíbrio, que determina que a vida não para, ela é incoercível, irrefreável. Agora, eu é que preciso acompanhar o ritmo da vida. Se eu insistir em parar, a vida vai me tomando de volta os elementos que compõem o meu próprio corpo, porque eles não param. Se eu insistir em parar, o corpo começa a desmanchar, que nós chamamos de doenças, de enfermidades. Se eu insistir, trazer, absorver mais do que eu tenho capacidade de trabalhar, eu não vou conseguir e vai haver uma congestão de energias e eu também vou adoecer, porque eu não vou conseguir administrá-la. Por isso que dor é energia coagulada. Ou às vezes eu paro para reclamar, para maldizer, para vitimar-me, para autopunir e vou adoecendo. Fibromialgia, esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer, derrame cerebral, infarto, diabetes, esclerose lateral amiotrófica. Vou criando as situações porque eu estou emperrando o mecanismo da própria vida. Se eu voltar à corrente da vida, segundo Leon Denis, eu saro, porque ela é dinamismo, a energia circulando. Não é mais energia coagulada, é energia revitalizada pela sua própria ação. Água parada vira lodo. Água em perpétuo movimento torna-se límpida e potável. O seu calor, o calor do Sol, é para todos igualmente, mas as substâncias têm um preço. O da maturidade.
assim a água, assim o ar, assim tudo o que existe. Então, da mesma forma que nós vemos que esse energismo do Evangelho cósmico, transmutado pelos Cristos, agora Evangelho crístico, transferido para a mente humana, vai ser condensado em seu universo perispiritual, transportado para o seu universo biológico, para transformar isso no universo biológico em forças vitalizadoras, instintivas, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, inteligências, virtudes, que é a função da nossa estadia por aqui. Então, o seu calor, que é a emanação de amor, é para todos igualmente. Mas as substâncias têm um preço e eu preciso estar disposto a pagar o preço. E o preço é o da maturidade. O que é maturidade? É o saber o que fazer com este calor, com este amor, com essa vibração cósmica que está vindo ao meu encontro. E assim também acontece com a água. Eu posso sorver a água em excesso e ela me adoecer. Se eu deixar faltar a água, eu adoeço também. Se eu souber administrar a água, souber sorvê-la em goles, mastigando, tendo um fim, tendo a maturidade para entender o que fazer, como fazer, quando, onde. Então, assim eu vou fazer com a água quando eu vou sorvê-la, assim eu vou fazer com o ar quando eu inspirar e expirar, saber quem entra, qual a qualificação dos elementos que convidei, porque cada um vai absorver conforme a sua maturidade espiritual, conforme a sua lucidez, a sua responsabilidade. E não é só inspirar e expirar, saber que eu posso enriquecer o ar que eu respiro ou transformá-lo num veneno e empobrecê-lo. Eu posso adoecer ou eu posso curar-me com o ar que expiro, que ele por si, se eu não perturbá-lo, já nutre o corpo em mais de 70%. Se eu enriquecê-lo, ele pode chegar a quase 100%. E eu vou fazer isso também com tudo que existe, não é só com o ar. Com as vibrações que chegam a mim, pelos pensamentos, pelos sentimentos, por qualquer frequência de vida que o amor, que o Senhor da vida fazer chegar até nós. O instrumento de trabalho para o sábio pode ser transformado em arma mortífera para o ignorante. É a bênção de Deus semeando a vida e a alegria. Qual o seu instrumento de trabalho? Inicialmente, é a nossa inteligência. Graças a ela, o nosso poder imaginativo, nossas memórias, nossos desejos. Isso em ação, gerenciado pela vontade no universo mental, gera-se os pensamentos, força de atração, capacidade criativa. Em ação, transforma-se em ideias, em ideais, em palavras, em atitudes. Então, o nosso instrumento de trabalho, o instrumento de trabalho para o sábio, que sabe realmente usar, o ignorante vai transformá-lo numa arma mortífera. O pensamento em desalinho, ele gera as enfermidades. A palavra em desalinho, ela mata a vida. Ela dilacera a vida. Uma palavra maldita, mal proferida, simplesmente ela dilacera milhões de células no corpo em segundos. O pensamento também. Ele é mais potente do que uma bomba atômica. Imagina isso em nosso corpo, uma emoção desgovernada. Por isso que esses instrumentos, ou esse instrumento, na síntese, para o sábio, é um mecanismo de transformação de algo para algo divino. Mas para o ignorante, torna-se uma arma mortífera. Que ele vai para a mentira, a maldade, a maledicência, etc. Só que é a bênção de Deus
semeando a vida e a alegria, se usarmos com sabedoria. Por intermédio desse pensamento, Deus, pela onipresença, chega até nós. E nós vamos pensar dentro do pensamento do Criador se eu tiver maturidade e fizer apenas a vontade dele. Ou a essência da minha consciência, se eu quiser fazer a vontade dela, que obedece a esse Criador e me deixar conduzir. Ou eu mesmo, de acordo com a minha maturidade, criar os meus próprios pensamentos baseado nessas leis espirituais, leis de equilíbrio, lei de harmonia, transformando o meu próprio universo para melhor. A vida, a alegria. O alimento entra no organismo do ignorante sem certos aproveitamentos. No homem conhecedor dos seus destinos, o alimento é força divina, de onde poderá extrair o próprio amor concentrado, que passa a circular no mundo somático, que é o mundo biológico, por determinação das mentes instintivas que o governa, acesas no mundo interno. Então, agora, a vez do alimento, já falamos do ar, já falamos da água, falamos do pensamento, dos sentimentos. Então, o alimento entra no organismo espiritual, mental, psíquico, emocional, perispiritual e físico. Ele entra no organismo do ignorante sem certos aproveitamentos, por conta das suas frequências, de suas vibrações, de seus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Agora, no homem conhecedor de seus destinos, sabendo de onde vem tudo isso, como eu já mostrei agora há pouco, o que nós devemos fazer com tudo isso e para onde vai, o alimento é força divina, porque é o amor em múltiplas expressões. Dentro da minha necessidade, eu estou canalizando elementos com os quais eu vou construir novos átomos, novas moléculas, para a edificação de novas células, novos tecidos. Quais tecidos? Saudáveis, fortes, resistentes, mais flexíveis, movimentos mais suaves, eu que vou determinar. Então, o alimento é força divina. De onde, desse alimento, poderemos extrair o próprio amor concentrado. Porque lá no início o amor nasceu do psiquismo divino, que veio do hálito divino, que veio do verbo criador, que veio da luz incriada. Ao nascer do psiquismo divino, ele nasce como pequenas porções, pequenas partículas. Ao reunir-se em duas ou mais, forma esse amor concentrado. Então, lá na origem, como amor substância, para a edificação do éter cósmico, imagine uma porção. Aumenta em número e expertise e transforma-se no fluido cósmico. Mais uma vez, em número e expertise, mais concentração e qualificação, matéria mental, que já é composta de seres vivos incontáveis. Transmutada por uma mente amadurecida, por alguém que já tem a maturidade, vai transformar essa matéria mental em energia mental. Bioenergia, infracorpúsculos, infrarreinos, subreinos, reinos atômicos. Eu posso fazer tudo isso. E o que nós canalizamos de fato para ficar no físico é o que está no interior dos átomos. O organismo não assimila moléculas inteiras, muito menos células inteiras quando nós não mastigamos, e muito menos ainda pedaços de tecidos quando nós engolimos a carne inteira, comemos um pedaço da maçã, engolimos quase inteiro e assim por diante. Nós precisamos mastigar o suficiente para dissociar os elementos, tecidos, em células, em moléculas, em átomos, até perder o sabor. Mastigou até perder o sabor, onde o alimento não tem mais sabor, agora eu vou dar a conformação
que a minha maturidade conseguir. E vou transformar isso no que eu necessito de fato. Onde poderemos extrair o próprio amor concentrado. Como? Como átomos, subpartículas ou partículas atômicas, nêutrons, prótons, elétrons, subpartículas, quarks, bósons, etc. Até chegar à matéria mental. E isso vai passar a circular no meu mundo somático, no meu mundo biológico, porque eu estou sabendo canalizar. Por determinação de quem? Das mentes instintivas que vai governar, o que já governa a mente subconsciente, governa o universo perispiritual e físico. E elas estão acesas onde? No mundo interno. Qual mundo interno? Na intimidade dos átomos, na intimidade das moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas, corpos, no interior de cada coisa, na essência de cada coisa. Nós bebemos o que pensamos e alimentamos as nossas próprias ideias. Respiramos os nossos sentimentos e carregamos tudo isso como sendo os nossos fardos e jugos. Nós bebemos o que pensamos. Pensamentos estão vindo do cosmo, como eu disse, é uma expressão divina, ou uma essência da minha consciência, ou algo transformado na minha própria realidade de personalidade ou de alma encarnada. E agora eu estou bebendo o que eu transformei de mim, o que eu canalizei de minha essência, o que eu canalizei do cosmos, o que eu canalizei do sol. Então nós bebemos o que pensamos e alimentamos as nossas próprias ideias. Ideias é um aglomerado de pensamentos, enriquecidos pelos sentimentos, que vão transformar-se nas palavras, e as palavras vão materializar-se como átomos, moléculas, células, tecidos e tudo mais. Então nós bebemos os nossos pensamentos, o que pensamos, e alimentamos com as nossas próprias ideias, respiramos os nossos sentimentos, que qualificam pensamentos e ideias, e ainda carregamos tudo isso, pensamentos, ideias, sentimentos, como sendo nossos fardos e jugos. Pode ser algo libertador ou deprimente. Depende do valor ou da qualificação dos pensamentos, das ideias, dos sentimentos, seguido pelas palavras e depois de nossas ações. O nosso olhar escreve o que somos. A nossa palavra anuncia nosso porte espiritual. As nossas ações mostram o que somos por dentro. É uma das mais perfeitas sínteses que eu já estudei com Miramês. Então, o nosso olhar. O que é o seu olhar? A janela do corpo, os olhos físicos. Esse olhar. Mas Jesus falou, veja quem tem olhos de ver, e não era esse. Os olhos da alma, a sua mente. Como ela vai ver as coisas? De acordo com a sua inteligência, ela vai imaginar, porque ela estudou a respeito de algo. Então ela vai imaginar esse algo que foi estudado. Então cria-se uma imagem, ela está vendo. Se ela já estudou, já visualizou e arquivou em suas memórias, ela desarquiva de suas memórias, acrescenta mais um tanto de acordo com seus desejos, novos sentimentos para sublimar, para melhor qualificar aquilo que se memorizou, aquilo que já foi vivido, e vai repaginar, vai construir novas realidades.
E o olho da consciência, do Espírito, melhor dizendo, é a própria consciência, o reino de Deus em si. Então, o nosso olhar consciencial, mental e físico vai escrever o que somos no universo psicobiofísico, moral e espiritual em suas múltiplas expressões. A nossa palavra, verbalizada ou não, vai anunciar o nosso porte espiritual, porque a palavra vem das ideias, que veio dos pensamentos, que nasceram da vontade, que nasceram da consciência, vindo do espírito para cá. Ou vindo do cosmos, passando pelo espírito, canalizado pela vontade, transformado em pensamentos, em ideias, em palavras, em ações, vindo do cosmos. Ou, no nosso caso, usando o nosso cabedal mental, os olhos da alma, os olhos físicos, nós vamos também escrever o que somos com a palavra que anuncia o nosso porte espiritual, o nosso esforço também. Sempre dessas três instâncias. Então, as nossas ações mostram o que somos por dentro. Então, acontece alguma coisa, a vida me enviou um teste, um vestibular, uma provocação, uma mentira, uma maldade, uma calúnia, uma situação. De acordo com a minha reação, eu vou demonstrar quem sou. Por isso, nunca reagir, agir. Ofertar a outra face diante da calúnia, eu vou orar pelo caluniador. Se alguém me odeia, eu vou me esforçar para amá-lo. Se ele deseja o meu mal, eu vou desejar-lhe o bem. Se é a minha tristeza, eu vou converter em alegria. Se ele ativa o orgulho e envia suas farpas em minha direção, eu devolvo humildade. E assim sucessivamente. Então, o nosso olhar escreve o que somos, a nossa palavra anuncia o nosso porte espiritual, as nossas ações mostram o que somos por dentro. E com isso terminamos a nossa apresentação. Pausa para meditar. E vamos para a hora de ação. Já que eu tive a pausa para meditar, agora é hora de agir. A oração é o caminho. Então a prece nos coloca na predisposição do florescimento espiritual. Capacita-nos de modo a entender as bênçãos de Deus e usá-las no conforto do coração. Falamos que já havíamos estudado a prece, já estudamos sim, mas aqui um tanto mais sobre ela. A prece, a oração. Então a prece nos coloca na predisposição do florescimento espiritual. O que é isso? Hora de ação. Então a prece vem de presciência, e eu sei por antecipação onde eu vou buscar. Então se eu estou buscando na mente crística, essa prece vai me colocar predisposto ao florescimento espiritual. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu te faça? Então alguém vai me capacitar de modo que eu entenda as bênçãos que são oportunidades de trabalho no bem que Deus está me concedendo. E aí eu posso usá-las, essas bênçãos, as oportunidades de trabalho no bem, para quê? No conforto do meu coração. E o que é o meu coração? O meu conhecimento transcendente vivenciado. Então eu vou usar algo que vai aumentar o meu conhecimento transcendente, o que transcende tudo que existe no mundo físico, e vai criar novas virtudes, novos valores no meu coração. Então esse universo, conhecimento ou mental superior, emocional superior, é o coração do espírito. O que nasce desse coração, as intuições, são as virtudes. Para onde vão? Vão compor ou expandir a consciência profunda, o reino de Deus em nós.
o âmago do espírito, ou os olhos da consciência, ou a consciência em si. Então a prece nos coloca na predisposição do florescimento espiritual. Eu me prontifico para obedecer à minha consciência, à consciência cósmica, ou fazer alguma coisa de acordo com a minha maturidade. Então vai capacitar-nos de modo que entendamos as bênçãos de Deus e a usar essas bênçãos de Deus no conforto do nosso coração. Assim como existem o sol e a chuva e os alimentos em benefício da humanidade, a oração é como o recurso da alma cansada e oprimida, que pode e deve buscar socorro, súplica essa que aumenta a esperança no porvir. Lá falou prece, aqui falou oração. Prece é quando eu busco as inspirações fora. Oração é quando eu busco as informações, as intuições dentro. André Luiz. Quem ora mobilizando as suas próprias forças, realiza um trabalho de inexprimível significação. Está lá em Missionários da Luz, capítulo 6, que fala da prece, da oração. As duas coisas ao mesmo tempo, basta ver na sutileza. E agora, se eu juntar a prece com a oração, nesse círculo entre a minha realidade, a minha consciência e outra consciência, de permutas incessantes, juntos, eu e esse que está me capacitando, geramos elementos para a cura definitiva do corpo ou dos corpos, para a transformação da alma que sou eu, para a iluminação da consciência. Se fosse algo somente da consciência, não seria assim a pauta. Então eu estou conectado com alguém mais experiente e juntos, sob as diretrizes desse Cristo cósmico ou planetário, nós estamos gerando juntos, que eu me predispus na prece, estou usando todos os meus recursos e juntos estamos gerando elementos para a cura definitiva dos meus corpos, para a transformação de minha alma e para a iluminação da minha consciência. Então, assim como existem o sol e a chuva, e os alimentos em benefício da humanidade, a oração, porque ela é o mais potente mecanismo no processo da autocura, segundo Joana de Ângeles. O mais perfeito instrumento para a nossa plenificação. E onde ela está? Onde a consciência se expande, segundo a autora. O reino de Deus em nós. Então a oração é como um recurso da alma cansada e oprimida. Então eu estou cansada como uma alma, como uma fração dessa consciência e oprimida. E eu vou conversar com o Deus em mim, que pode e deve buscar essa alma cansada e oprimida socorro. Então ela vai suplicar alguma coisa. Súplica essa que aumenta a esperança no porvir. Como é isso? Se eu fizer essa súplica, o que essa consciência vai enviar? A doce presença do amor. Lembra lá atrás que cosmicamente foi assim? Então agora a minha consciência vai enviar a esperança, a doce presença do amor para esse porvir, para esse futuro. A doce presença do amor, ela é substância que gera e nutre, matéria-prima, e lei que organiza e mantém. Então eu estou recebendo diretrizes por intermédio da oração, que está vindo lá da onde a consciência se expande e trazendo matéria-prima e as determinações do que deve ser feito. Eu vou sentir como se estivesse tendo intuições, novas ideias, está florescendo novos pensamentos, estão vindo semi-prontos, para que eu possa pegar a receita, confeccionar o bolo, ou o livro de receita, ou fazer um curso de culinária. A criança ora pelo choro.
Ela está pedindo alguma coisa. Ao nascer, o jovem ora pelo esforço que faz no aprendizado. O velho ora na dor. E o moribundo ora ao passar pela porta estreita da morte. Porque orar é agir. Então a criança não tem mecanismo para o seu próprio sustento ainda, então ela vai chorar. Cada choro significa alguma coisa. Então ela está com fome, ela está com sono, ela quer banho, etc. O Aníbal, que é o filho da Aline, está nos dando a honra da sua presença aqui hoje. Quando minha esposa Vilma deu o seu primeiro banho, ele chorou, não sei se era por conta do banho, que ele não gostou muito daquela água, porque lá dentro do útero estava muito mais confortável. Achou meio estranha aquela coisa, mas depois acostumou. Hoje ele chora se ficar sem o banho. Então a criança ora pedindo alguma coisa pelo seu choro, ao nascer e durante um bom tempo até ela aprender a se comunicar. O jovem ora pelo esforço, hoje o Aníbal está fazendo isso, pelo esforço que ele faz no aprendizado, construindo a sua própria trajetória. O velho, quem já está mais maduro, vai orar na dor. Nós vamos passar pelos mecanismos das dores. A dor é inevitável. Ora, o sofrimento é opcional. Ora, a dor é um mecanismo de dissociação dos elementos e promoção, ou um mecanismo de paralisia. Então, a energia, por falta de movimento, ela pede movimento, nós não damos e ela começa a dissociar sozinha, é como se a gente estivesse morrendo mesmo. E quando a gente faz um esforço extremo, dói também, mas é a dor promoção. E a outra é a dor degradação. E o moribundo, quem está passando dessa para outra dimensão, ora ao passar pela porta estreita da morte. Então aquele choro, aquele desconforto, porque ele está quebrando os laços que o une intimamente ao corpo físico. Então isso dói principalmente para quem é apegado. Agora, se eu preparei durante a vida para fazer essa travessia, não precisa da dor. Se eu preparei também como ser mais amadurecido, eu não preciso mais da dor para evoluir. E o jovem vai orar pelo esforço e não vai precisar da dor se ele se esforçar. Se ele vacilar, ele vai também passar pela dor. Assim como a criança também. Então a vida é um cântico eterno na eternidade de Deus. Nunca vi frase tão perfeita quanto esta. A vida é um cântico eterno na eternidade de Deus. Os minerais, os animais, as plantas, enfim, todos têm suas modalidades de orar ao Criador, dentro dos seus padrões da vida e de escala de ascensão. Então, a vida é um cântico eterno, ou seja, a vida é eterna, ela é um cântico eterno. Onde que ela está? Na eternidade de Deus, porque Deus é eterno. Nós somos imortais. Como consciências, somos eternos. Mas como forma, como espíritos, somos imortais. A nossa consciência é o próprio Deus em nós. Então essa consciência jamais cessa. Não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência. Agora nós tivemos um começo. Deus não tem um começo, é a luz incriada. Então a vida é um cântico, um bailado eterno na eternidade em Deus. Os animais, em todos os seus quadrantes, em todas as suas espécies, os minerais, melhor dizendo, os animais, os vegetais,
todos têm suas modalidades de orar ao Criador. Cada um trabalha e produz. Minerais trabalham, é um perpétuo dinamismo. As plantas trabalham num perpétuo dinamismo, os animais também, e assim como todas as modalidades de vida. E cada um tem a sua modalidade de orar, ofertando alguma coisa ao Criador ou pedindo diretrizes, dentro dos padrões da vida e da escala de ascensão, dentro do universo consciencial que lhes são próprios. Os astros oram nos bailados celestiais, que se correspondem na linguagem, tudo se comunica. Então, os astros oram nos bailados celestiais, que se correspondem na linguagem. Os bailados é uma linguagem. Tudo se comunica. E o Senhor conhece todas as falas, em todos os níveis. É o amor nas suas variadas faixas, nas suas incontáveis expressões. Então, os astros estão orando porque são seres nos seus bailados celestiais, nos seus movimentos, eles estão trabalhando e mostrando alguma coisa ao Criador. E esses bailados correspondem na linguagem e tudo se comunica. Leon Denis mostra isso. Astros se comunicando com astros e assim em todos os quadrantes. E o Senhor conhece todas essas falas, o movimento de cada ser, porque Ele é onisciente, sabe tudo, onipresente, Ele está na cena, dentro e fora dos elementos, e em todos os níveis. Então, sabe tudo de todos. Ele, o Senhor da vida, é o amor nas suas variadas faixas. Ou essa linguagem é o amor nas suas variadas expressões. E com isso terminou a parte da oração. A oração é o caminho. E na seguida da oração, quando nós fazemos o projeto de vida, vem a caridade, a ação, o amor em excelência. Então, o valor da caridade. Vamos lá. A caridade não é simples tomar um filho de outrem para criar. Então, a caridade não é simplesmente tomar o filho de outrem para criar, atendendo a conveniências superficiais. Não é abrir as portas da casa para que morem nela os que dormem nas calçadas por comodismo, ou os que se encontram nas penitenciárias por equívocos cometidos. Por essas coisas poderemos conhecer o que é a verdadeira caridade. Podemos ajudar ao faminto a ganhar o seu próprio pão, à mãe aflita a tratar do seu próprio filho e alimentá-lo, aos encarcerados, pelos meios de que dispomos, a não irem contra as leis estabelecidas na terra para corrigi-los. Então, a caridade não é simplesmente tomar o filho de outrem para criar. Isso não é caridade em si. Caridade é atender a necessidade da mãe, como nós vimos. Isso aqui nós vamos atender uma conveniência superficial, tirar a responsabilidade do outro. Agora, a caridade, se não é tomar o filho da mãe, não é abrir as portas da casa para que more nela os que dormem na rua por comodismo. Isso também não é a caridade em si. Ou os que se encontram nas penitenciárias por equívocos cometidos. Trazê-los para dentro do nosso lar. Então, isso também não é caridade. Como faremos para ajudá-los? Por essas coisas, poderemos conhecer o que é a verdadeira caridade. Qual a verdadeira caridade? Podemos ajudar o faminto a ganhar o seu próprio pão. Então, a mãe a alimentar o seu próprio filho.
Então, a mãe aflita a tratar o seu próprio filho e alimentá-lo. Então, o faminto, o pedinte, o seu próprio pão, a mãe a tratar o seu próprio filho e a alimentá-lo. Aos encarcerados, vamos nos apiedar-se deles, sim, pelos meios de que dispomos, nós vamos ajudá-los a não irem contra as leis estabelecidas na terra para corrigi-los, colocá-los de volta no caminho à luz dos nossos próprios exemplos. Se verdadeiramente desejamos fazer a caridade, começamos dentro de nós em primeira instância, pois na nossa intimidade existe um mundo, por vezes não imaginado, a ser consertado pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pela nossa vida. Depois passemos a fazer dentro do nosso lar, como sendo um convite para todos os familiares. Então aqui nós vimos que tudo aquilo são expressões da caridade, mas a verdadeira, se verdadeiramente desejamos fazer caridade, como Jesus falou para Mateus, primeiro os teus. Ele queria ajudar todo mundo. Primeiro os teus. Ele achou que eram os familiares e ficou só na família. E os problemas continuaram. Ele veio para Jesus, Mateus, os teus conteúdos. Aí ele voltou para dentro de si e percebeu a realidade. Então, se verdadeiramente desejamos a caridade, que é um processo de sublimação consciencial, de iluminação consciencial, comecemos dentro de nós em primeira instância. O que nós vamos fazer? Em nossa intimidade existe um mundo, por vezes, não imaginado, pedindo nosso socorro, a ser consertado. Então nós vamos mudar a estrutura dos nossos pensamentos, o equilíbrio em nossas palavras, a harmonia e a ressonância de nossa vida com as leis de equilíbrio, e depois nós vamos passar a ensinar pelo exemplo, dentro do nosso lar, como sendo um convite para todos os familiares à luz do nosso exemplo, da nossa transformação. Necessário é que se dê preferência nas nossas atitudes ao bom senso, que é o regulador de todas as virtudes que queiramos alojar no coração. Tudo carece de equilíbrio, porque a harmonia na vida da alma é fascinante, espargindo luzes de todos os matizes para fora e para dentro dos dois mundos que nos acolhem, o físico e o espiritual. Então é necessário que demos preferência para a mudança de nossas atitudes. E qual será a régua que nós vamos usar nessas atitudes? O bom senso. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O bom senso. Tem hora que não dá para falar o que queremos, da maneira que queremos. E nós vamos usar o bom senso e ver o que é possível fazer sem causar prejuízos. Esse bom senso é o regulador de todas as virtudes, compaixão, piedade, etc. Se a piedade estiver em demasia, o bom senso. Fazer pelo outro não é caridade. Ensiná-lo a fazer, sim. Então nós vamos usar o bom senso. O que faria o Cristo se estivesse em meu lugar? O que eu posso fazer para não comprometer a vida dessa pessoa? Se eu der tudo pronto, ela se acomoda. Se eu exigir que ela faça naquele momento que não tem nem forças para fazer, ela não vai conseguir. Então, antes que eu fale alguma coisa, às vezes eu tenho que atender a sua necessidade urgente, que é a comida, o alimento, o agasalho, a roupa e etc. Depois, nós vamos seguir. Regulador de todas as virtudes, que queramos alojar em nosso coração essas virtudes todas. Então, tudo, exatamente tudo, carece de equilíbrio. Porque a harmonia na vida da alma
Equilíbrio e harmonia, lembra? É fascinante. Na vida da alma. E a harmonia na vida da alma, a harmonia na vida do espírito, na sua consciência, é fascinante. Espargindo luzes de todos os matizes para fora, vindo do âmago para fora, de dentro para fora, dos dois mundos que nos acolhem. O mundo que nós chamamos mundo de evolução, corpos de evolução mental e emocional superiores, búdico e átmico, e depois corpos de expressão mental concreto, laríngeo, corpo dos desejos, corpo emocional, corpo dos instintos, da vitalidade, da criação. Kundalínico. Já ficou explicado. Quem deseja melhorar, encontra a melhora diante de si, abrindo-lhe os braços em um encontro de amor. Então, se nós temos o desejo de melhora, nós vamos encontrar essa melhora, quer dizer, essa essência que vem de dentro, essa essência que vem do cosmos, de outras mentes, como um encontro de amor, vindo ao encontro de nossas realidades, porque nós desejamos melhorar-nos. Então, nós vamos encontrar a melhora, os referenciais diante de nós, vindo da nossa própria essência ou vindo das outras criaturas que estão ao nosso lado, abrindo os braços ao nosso encontro, um encontro de amor. Então, a melhor maneira de socorrer aos nossos semelhantes é pela vida que levamos, pelos nossos pensamentos elevados, pelas nossas palavras sérias. Então, está aqui uma pauta fantástica. Querem ajudar o outro? Tem uma criatura de Deus que pediu como ajudar o meu filho alcoólatra. E nós começamos, na resposta, a falar isso para ela. Uma família inteira precisa mudar dando exemplo. E a melhor maneira de socorrer alguém, socorrer os nossos semelhantes, é pela nossa vida. A vida que levamos. Pelos nossos pensamentos. Pensamentos elevados, harmônicos, equilibrados. Pelas nossas palavras sérias, disciplinadas, educadas, corteses, gentis. E com isso terminou a caridade. Agora, a transmissão de energias. Aqui paramos para meditar. Fizemos a oração, o projeto. Fomos para a ação. O que eu posso fazer agora a mais? Essa transmissão de energias. Veremos. Os nossos pensamentos são porções energéticas a nós entregues pela divindade, para que possamos delas fazer uso dentro da liberdade que temos ao nosso dispor. As nossas ideias são alentos capazes de levantar caídos, curar enfermos, instruir ignorantes e ainda estabelecer paz onde haja guerra. Então veja, lá atrás vimos que o Sol nos oferece energia em porções separadas. Agora, os nossos pensamentos são porções energéticas, estão saindo do Sol interior, do Sol mental. Só que no caso aqui, os nossos pensamentos são porções energéticas a nós entregues pela divindade, pelo hálito divino, ou pela nossa consciência. Mas nós podemos também criá-los. Para que possamos delas, essas energias, fazer uso dentro da liberdade que dispomos, a nossa maturidade. Fazer a outrem o que gostaria que me fosse feito. O bem de todos, o eterno princípio. As nossas ideias são alentos, junções de nossos pensamentos capazes de levantar caídos, porque nós vamos transportar
a essência de nossa consciência ou a essência cósmica por intermédio dos pensamentos e das ideias, palavras e atitudes. Então, as nossas ideias são energias, são alentos capazes de levantar caídos, porque nós vamos iluminar o outro com as nossas ideias. Curar enfermos, porque é um energismo que vai repaginar o universo mental, psíquico, emocional, perispiritual e físico do outro. Instruir ignorantes, porque são os nossos pensamentos, vieram da nossa inteligência, das nossas vivências, das nossas virtudes. Podemos instruir os ignorantes e ainda, além da instrução, estabelecer a paz onde haja guerra, levar pelo bom senso e equilíbrio a harmonia entre os seres. A palavra é força de potencialidade invejável, que pode construir quando ligada em Cristo. Para ajudar alguém que sofre, usemos em primeiro lugar a palavra, escolhendo o que falar, deixando o verbo ser envolvido em vitalidades valiosas do amor, para que esse amor se transforme em saúde e paz espiritual. Então, começou antes aqui própria, começou com os pensamentos que nascem da inteligência. Os pensamentos são porções energéticas. Depois, as ideias, que são junções dos pensamentos, são alentos, que nós podemos fazer várias coisas, levantar caídos, curar enfermos, instruir ignorantes e ainda levar a paz onde haja guerra. Agora, a palavra é a sequência disso. A palavra é força de potencialidade invejável, que ela pode gerar vida ou destruí-la, que pode construir quando ligada em Cristo, ou destruir quando não está conectada. Então, para ajudar alguém que sofre, usemos em primeiro lugar a palavra, mentalizada na oração, na visualização, na meditação, ou verbalizada no diálogo. Só que nós vamos escolher o que falar se for no diálogo em si. E às vezes até no diálogo mental também. Deixando o verbo ser envolvido em vitalidades valiosas do amor. O amor é a caridade em todas as suas expressões. Ele é piedade, ele é paciência, ele é ternura, ele é compaixão, etc. Para que esse amor, que é a caridade em todas as suas expressões, se transforme em saúde e paz espiritual. Nós vamos ver que estímulos a criatura precisa. Estímulos morais, espirituais, psíquico-emocionais, perispirituais e físicos. E vamos fazer isso à luz do nosso exemplo pessoal. Podemos transmitir energia a outrem pelo olhar, dentro da mansuetude dos sentimentos. Podemos imantar de ânimo e fé o companheiro que conosco conversa, pela nossa disposição, onde a fraternidade acompanha o ardor da caridade, que é o amor em excelência. Então, tivemos o pensamento para auxiliar, as ideias para auxiliar, as palavras para auxiliar, e etc. E agora estamos vendo aqui que nós podemos também transmitir energias a outrem pelo olhar. As janelas do corpo, por esse olhar, pelas janelas da alma, a mente, e pelas janelas do espírito, que é a consciência. Então, dentro de quê? Dentro da mansuetude dos sentimentos. Porque esse olhar vai trabalhar dentro da mansuetude dos sentimentos, é o olhar de ternura, de compaixão, etc. Podemos imantar. O que é imantar? Você pega um imã, esfrega naquele imã uma chave de fenda, por exemplo, você vai imantar, torná-la um imã também. Parte da consciência do imã passou para a chave. Então nós vamos imantar de ânimo e ao mesmo tempo de fé. Ânimo é uma força
que entusiasma, que encoraja. E fé, o esclarecimento, como se fosse uma inspiração para o outro. Para quem nós vamos falar? Para o companheiro que conosco está conversando. E nós vamos, além de fazer isso pelo olhar e manter de ânimo, usar também aqui a fé pela nossa disposição em servir, onde a fraternidade acompanha o ardor da caridade. Fraternidade é entender que somos um. E o ardor da caridade é que eu não vou deixar o outro na minha dependência, mesmo sabendo que ele é a extensão de mim. Se é faminto, vou ajudar a ganhar o próprio pão. Se é enfermo, a curar a sua própria enfermidade. Se está nu, a aquisição da própria roupa. Se está sedento, da própria água e assim por diante. Isso não me impede de eu dar o primeiro copo d'água, a primeira roupa, o primeiro alívio da dor e assim o alimento. Ainda mais, eu posso ir além de tudo isso. As nossas mãos são canais por onde a luz pode percorrer sem embaraço para os corações sofredores, na solução de problemas incontáveis. Então nós vimos os pensamentos, vimos as ideias, vimos as palavras, vimos o olhar, vimos a nossa disposição de servir, fé, entusiasmo. E agora as nossas mãos, no plano físico, são essas. No plano espiritual, o pensamento e a vontade são as mãos do Espírito, encarnado. Da consciência, do Espírito imortal, encarnado é a alma. Então, da alma, pensamento e vontade. Do Espírito, a sua própria consciência. Os seus valores, conhecimento e amor vivenciados, virtudes, etc. Então, as nossas mãos são canais por onde a luz pode percorrer sem embaraço para os corações sofredores, na solução de problemas incontáveis. Então, nós podemos fisicamente transmitir algo para o físico, mentalmente transferir algo para a mente e consciencialmente transferir a essência do meu ser para a essência do outro ser. Isso é o mecanismo da bioenergia, dessa transmissão de energias. O dinamismo do coração ainda desconhecido entre as criaturas. O dinamismo do coração ainda é desconhecido entre as criaturas. Deus oferece a cada um, abençoando como que um quilate de luz, para que se possa mover o mundo. Isso é fantástico. Agora, mais um meio. Então, além de pensamentos, ideias, palavras, o olhar, a fé, o entusiasmo, as mãos, agora, chegando ao ápice, o dinamismo do coração ainda é desconhecido entre as criaturas. Então, Deus oferece a cada um, abençoando como um quilate de luz, uma porção de luz, para que se possa mover o mundo. Imagine um quilate de luz ofertado pela consciência cósmica, a potência disso. Imagine você uma colher de chá de carvão, extraído a energia que existe nesta estrutura somente. Uma colherzinha de chá. Ela tem energia para aquecer Nova York pelo inverno inteiro. Miramês. Ou nessa colher de chá, se acharmos a energia nêutron, ela terá o peso de 100.000 toneladas dessa energia na mesma colher de chá. Então nós temos aqui, se recebermos por consciência, maturidade e responsabilidade, um quilate de luz abençoado por Deus, nós podemos mover o mundo, o nosso e os nossos semelhantes também.
Se o homem tivesse consciência de seus poderes, despertando-os sem a devida educação dos sentimentos, o que seria da vida? Tudo vem a seu tempo, e o Senhor espera a maturidade das almas para as grandes revelações. As bombas que os países desenvolvidos fabricam, em comparação à força mental de um só na crista da evolução espiritual, podemos dizer que significa o riscar de um fósforo e nada mais. Então veja o tamanho de nossa responsabilidade. E aqui estamos chegando agora no ápice dessa transmissão de energias. Então, se o homem tivesse consciência de seus poderes, imagine se o boi soubesse a força que tem. O homem não tiraria a tua vida com certeza. Despertando-nos sem esses poderes, sem a devida educação dos sentimentos, o que seria da vida? Que nós podemos desintegrar pessoas, coisas, a vida. Tudo vem a seu tempo. Essas informações, a capacitação desses poderes. E o Senhor espera a maturidade. Lembra, de novo? O estado de consciência, a responsabilidade das almas para as grandes revelações. Ele não tem segredo para com seus filhos. Só pede o preparo para que a gente suporte essas revelações. Que poder é esse? Vamos compará-los então, esses poderes. Então, as bombas que os países desenvolvidos fabricam, tem bombas que não destroem apenas um país jogando no outro, o país inteiro. Uma única bomba destruindo o Brasil, imagine. Tem bombas que podem destruir a metade do planeta, ou dependendo da quantidade de bombas, vão destruir o planeta inteiro. Por isso que se houver uma guerra nuclear, como Bezerra de Menezes provocou uma num planeta, explodiu o planeta. Ele gastou 7.000 anos para ficar em paz com a sua consciência, ajudando a reconstruir outros planetas. E terminou a sua missão, está ainda terminando aqui no Brasil. No planeta, mas ajudando mais diretamente o Brasil. Mas está no planeta inteiro. Então, as bombas que os países desenvolvidos fabricam, em comparação à força mental de um só em qual nível? Na crista da evolução espiritual, no seu ápice da evolução espiritual. Bezerra de Menezes, por exemplo, que chegou ao ápice da sua evolução espiritual aqui no planeta Terra. Poderia encarnar em qualquer lugar no sistema solar. Só ficou por amor a nós. Enquanto houver dor, ele estará ao nosso lado. Podemos dizer que esse poder significa, em relação a essas bombas, o riscar de um fósforo e nada mais. Como se a bomba fosse o riscar de um fósforo e esse poder seria descomunal em relação a elas. Só para ter uma ideia, segundo Emmanuel, a mente tem mais poder para criar doenças do que todos os vírus e bactérias conhecidos. Ou ela é mais potente do que a soma de todas as colas e o traçado de todos os cementos, segundo Miramês. Então, são horizontes, estamos indo para as 3 telas finais. Tudo isso que nós falamos nesta obra são horizontes da vida que se abrem com o abrir do coração, para que a grandeza da fraternidade, em Jesus Cristo. Então, tudo isso que vimos nas 3 obras, Horizontes da Mente, da Fala e da Vida, são horizontes, agora aqui combinando com os horizontes da vida, são horizontes da vida que se abrem com o abrir do coração. Para quê? Para a grandeza da fraternidade em Jesus Cristo. Somos um com Ele. A mente do Espírito é a mente de Deus em miniatura, esperando o toque do amor e da sabedoria espiritual.
A fé e a vida caminham juntas, por serem da mesma fonte do amor. Como ter vida sem fé? Como ter fé sem vida? A fé não se encontra em outro lugar, a não ser nas profundezas da consciência. Essa é só a síntese para fazer o fechamento. Então, lições que foram pensadas por intuição, por inspiração especial para todos nós. Então, tudo isso são horizontes da vida que se abrem com o abrir do nosso coração. Se não abrirmos, não vamos entender nada disso. E para que se entendermos e fazermos alguma coisa? Para a grandeza da fraternidade, entender que somos um, o que existe no universo existe em nós, o que existe em nós existe no universo, ou como disse no Jesus, eu estou em vós, vós em mim, eu no Pai, Ele em mim. Então, a fraternidade é entender que somos um, entender os horizontes da vida e agir como tudo isso fosse o exercício da fraternidade em Jesus Cristo. E aqui também é fantástico essa frase, a mente do espírito, não da alma, é uma mente de Deus em miniatura. E a mente do espírito não é essa mente aqui, é a sua consciência. A mente da alma é essa aqui que nós usamos. É uma emanação do espírito também. Então, a mente do espírito é a mente de Deus em miniatura. Esperando o quê? Esperando o toque do amor. Como força que gera inútil, como lei que organiza e mantém. Só o toque do amor? Não. Na sabedoria espiritual. Eu preciso entender as leis espirituais. Lei de equilíbrio, lei de harmonia. Eu sei que a mente do espírito é a mente de Deus em miniatura. A minha mente é a miniatura da mente do espírito. E assim, a mente de minhas células é uma miniatura da minha mente. E tudo isso vai fazer diferença com o amor se tiver a sabedoria espiritual para saber o que fazer, como, quando, onde, sem prejudicar a quem quer que seja. Então, a fé, que é o conhecimento vivenciado, e a vida, que é tudo que existe no universo, tudo é vivo, caminham juntas. E aqui pode ser sinônimo de consciência. Não existe consciência sem vida e não existe vida sem consciência, porque a fé nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. Então aqui é sinônimo de consciência. Então não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência. Elas caminham juntas por serem da mesma fonte do amor. Porque o amor gera, nutre, organiza e mantém a vida, e ele é uma expressão de Deus. Como ter fé? Como ter vida sem fé? Porque a fé é que conduz a vida. E como ter fé sem vida para conduzir? Como ter consciência sem... E nós fizemos isso no segundo livro. Fizemos esse trocadilho. Então não existe vida sem consciência para geri-la. E não existe consciência sem vida a ser promovidas. Então a fé, a consciência não se encontra em outro lugar, a não ser nas profundezas da consciência. Por isso que é sinônimo. Então se está lá nas profundezas da consciência, é a própria consciência expressada. E aí, gostaram? Terminamos os horizontes da mente, da fala, da vida. Só tocamos de leve em seus conteúdos, só para despertar o seu interesse em estudá-los. E agora nós vamos para a obra Segurança Mediúnica, a partir daqui. Só para que vocês tenham ideia, aqui ainda é a tela que vai ser refeita. Aqui, Segurança Mediúnica vai começar no segundo módulo da parte 12. Depois vamos fazer mais um módulo, que seria a parte 13, com frações da obra Saúde e terminando com Força Soberana. E depois ir para Pietro Baldi.
Vamos ver se pararemos por aí ou vai ter mais alguma coisa. Só para que vocês entendam, só um pouquinho de segurança mediúnica, o que vai ser dito? A caridade tomou uma feição diferente da que tinha, principalmente no Brasil, graças ao Espiritismo, que usa os seus canais da mediunidade para expressar o amor em várias modalidades. Só para vocês entenderem o que tem em segurança mediúnica. Não está diferente de tudo que estudamos. Se gostou, dê o seu gostei ou não gostei. Se inscreva se ainda não está inscrito. Confira se a sua inscrição está ativa. Compartilhe o vídeo. Faça seu comentário. Tudo isso é muito importante para a evolução do nosso próprio canal e para que a mensagem chegue em outros arraiais. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.